Olá pessoal, vou fazer um vídeo para o Amantes da História. Eu vou trazer como segundo vídeo da série, Grandes Escritores, a história de Clarice Lispector. O nome verdadeiro dela não era Clarice Lispector, Lispector era o sobrenome verdadeiro dela, mas ela não chamava Clarice, ela chamava Shaya, Shaya Penkasivna Lispector, Esse foi o nome verdadeiro dela, Ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, E veio a falecer no Rio de Janeiro, no dia 9, acho que de dezembro de 1977, Os pais dela, fugiram da perseguição que tinha dos judeus, Ela nasceu na atual Ucrânia, mas os pais dela serão considerados judeus russos, Então, ela se mudou ainda muito nova, em 1922, aqui para o Brasil. E a Shaya, ou a Clarice, como vocês queiram chamar, quando perguntavam, sobre ela ser ucraniana, sobre a terra natal dela, onde ela nasceu, ela dizia que ela não se considerava, nem ucraniana, nem russa, porque ela foi carregada no colo quando era bebê, nos braços da mãe dela. Então, ela se considerava brasileira e pernambucana, Então, ela nasceu na aldeia, de Shelchinelk, na atual Ucrânia, O pai dela, chamava Pincas. Depois, quando se mudou para o Brasil, ele mudou o nome para Pedro, E a mãe dela, primeiro se chamava Kringold, depois mudou o nome dela para Mania e por último para Marieta, Acho que é bem comum entre os judeus mudarem os nomes, deles. Então, e ela, ela primeiro morou em Maceió, em Recife, foi as primeiras cidades. Ela veio para cá pelo navio Cuiabá. E ela tinha mais duas irmãs, A Leia e a Tânia, que depois também mudaram de nome, Depois disso, os judeus tinham esse costume mesmo, como eu falei. Por exemplo, a Leia, L-E-A-H, Leia, mudou o nome para Elisa, Então, e também, o pai dela, começou a trabalhar como comerciante aqui, já era comerciante, na terra natal dele, Então, eles tinham já alguns parentes aqui na América do Sul que trabalhavam nessas organizações judaicas, então eles resolveram se mudar para cá, Então, principalmente por essa perseguição, que estava tendo com os judeus lá, Então, o pai dela, os avós, era religioso, O pai, desculpa, o avô da Clarice se chamava Shimel, que era religioso, e eu acho que a avó chamava Heived, uma coisa assim, que era burguesa, Então, eles se mudaram para Recife, no bairro de Boa Vista, E ele começou a trabalhar, o pai dela, como comerciante, como uma espécie de um mascate, Ele comprava roupas velhas, esse tipo de coisa, dava aulas de, acho que hebraico, para os filhos dos vizinhos, até eles melhoraram de vida. Então, eles ficaram lá morando nessas duas cidades, por um tempo, até melhorar condições, eles irem pro Rio, navio inglês Highland Monarch. E lá depois, em 39, ela fez direito, na Universidade do Rio de Janeiro, a Clarice, E depois, na década de 40, ela começa a trabalhar, foi tradutora, foi jornalista, ela teve muitas profissões, Mas acho que ela mais se destacou, acho que foi de ser escritora mesmo, Inclusive, ela tem muitas obras, Por exemplo,
Lembrando que ela se mudou para o Rio em 1932, né? Então, e, por exemplo, em 43 ela fez Perto do Coração Selvagem, né? Ela era bem nova. Depois ela fez outros livros, né? Publicou. Em 46 ela fez O Lustre. Ela fez em 64 Segunda Paixão Segundo HG. Então ela fez, né, uma série de livros, né? Ela publicou muitos livros. Felicidade Clandestina, 71 Laços de Família, acho que 160. Então, há uma série de livros, né? E também teve algumas obras póstumas, né? Por exemplo, Sopro de Vida, 78 anos, já tinha morrido fazia um ano já, né? Então, por exemplo, né? Ela se casou, né? Com o Mauri, né? Ela se casou, né? Como eu falei, Mauri G. Valente. Ela teve 2 filhos com ele, né? Ele era diplomata. Em 59 ela se separa do marido dela, né? Depois ela foi trabalhar no Correio da Manhã. Ela trabalhou na revista Vamos Ler. Ela trabalhou no Jornal à Noite, né? Ela trabalhou em vários lugares. Em 67 ela sofreu queimaduras, né? No corpo. Por causa do cigarro, né? Em 67 ela faleceu de um câncer de ovário, né? Faltava um dia para ela completar 57 anos, né? Ela deixou né? Além disso, uma curiosidade é que ela dominava várias línguas também, né? Português, francês, inglês, né? Espanhol, né? Ela falava um pouco de Yiddish, né? O russo com pouca influência, né? Então ela falava várias línguas, né? E, inclusive, né? Fizeram um filme, né? Tanto do Paixão Sem G, né? Quanto o filme do Hora da Estrela, que conta a história em 85 fizeram, né? O de 77, né? O ano da morte dela, né? Que conta a história de uma datilógrafa chamada Macabeia, né? Que uma moça humilde, né? Que morava lá no Rio de Janeiro e que acabou morrendo atropelada. Ela tinha um namorado, né? Só que tinha uma moça que tava de olho no namorado dela. Ela termina o relacionamento e acaba sendo atropelada e morrendo, né? Então, esse foi um dos últimos livros dela, né? E esse é o vídeo, né? Sobre a Clarice, né? Vocês conheciam mais essa história da Clarice, né? Conheciam mais sobre os nossos escritores, né? Sobre a vida deles. Então, curte, comente, compartilhe, se inscrever. Até a próxima!